Voltamos ao estúdio do Guia LP e hoje recebendo o Railson Rodrigues. Atualmente, ele é diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, mas já foi secretário da Educação no governo Anderson Prado. Como diretor do SAI, aumento da água 9%, 4% acima da inflação? Olha, Carlinhos, primeiramente, olá a todos os espectadores. Basicamente, Carlinhos, quando a gente fala em porcentagem, a gente dá uma dimensão um pouco diferente da percepção real. Primeiramente, porque o aumento da água passa por um conselho. Tem um conselho municipal com representantes do poder público e da sociedade. E esse conselho é que aprova. O SAI faz um cálculo para que a gente chegue num resultado de quanto precisa aumentar a água. E agora a gente vai entrar no assunto sério. O assunto sério que eu tenho para falar se chama Sabesp. A Sabesp hoje é uma companhia de água privada. E o estado de São Paulo conta com praticamente 1/3 dos municípios com a Sabesp fazendo tratamento de água. Hoje, a tarifa média da Sabesp gira em torno de R$ 80 por mês. Do SAI é 34. Porém, com essa elevação de 8,95%, que a gente chega a quase 9%, a gente está falando de R$ 3. Então, a pessoa vai pagar R$ 3 a mais no preço da água, na nossa menor tarifa, e esses R$ 3 para o SAI representa a fonte de subsistência. A gente precisa perfurar um novo poço no núcleo, a gente precisa construir um novo ponto de captação, a gente precisa contratar mais servidores para poder prestar o serviço com qualidade, a gente precisa renovar a nossa frota de veículos e a gente tem uma série de demandas, como compra de produtos químicos para o tratamento da água, controle de perda de água, e a gente tem todas essas demandas acontecendo e tudo isso elevando também em valores, e a gente precisa arcar com essas despesas de tal forma que, em algum momento, a autarquia consiga sobreviver sem que exista o risco de uma companhia de fora ter que assumir essa função dentro de Lençóis por um valor 3 vezes maior, ou 2 vezes maior que seja. Se a gente for pesquisar o valor de água em outros municípios, é muito maior do que Lençóis. Então, quando a gente fala de 8,95% de aumento, ou seja, R$ 3 de aumento, a gente acaba também desconsiderando o coletivo em outros municípios. Por quê? Porque se o SAI não dá esse reajuste, que é um reajuste, não é um aumento, a gente está reajustando o preço do metro cúbico da água, se o SAI não dá esse reajuste, corre-se o risco da precarização da autarquia. O que significa isso? Os nossos veículos vão ficar depreciados, a gente não vai ter condição de pagar o número de funcionários que é preciso para prestar os serviços, e com o tempo o SAI não vai mais ter condições de prestar o melhor serviço tal como presta. E as pessoas podem falar assim, poxa, mas sempre prestou um bom serviço. E agora você entra e começa a dar um reajuste um pouco acima do que a inflação, porque a inflação foi 5%. A questão é de gestão, Carlinhos. Quando a gente considera os maiores gastos da autarquia, a gente fala de energia elétrica, de produtos químicos, e tudo isso subiu acima do IPCA, que é o cálculo que a gente usa como referência da inflação. Portanto, com isso subindo muito acima do IPCA, a gente vai ter um gasto maior. Ainda que o reajuste seja em cima do índice de preços, a gente vai ter um gasto acima desse índice. Logo, a autarquia passa a ter menos dinheiro para poder arcar com as despesas para fornecer água da melhor qualidade e para tratar todo o esgoto do município. Nós tivemos acesso, no ano passado, a uma polêmica relacionada à estação de tratamento de esgoto. E aí, o que aconteceu? Com essa polêmica da estação de tratamento de esgoto, aquilo que ocorreu, que foi de fato um problema na estação de tratamento de esgoto, na lagoa, que foi tão polemizado, tem um custo para arrumar. Como que o SAI vai ter esse valor excedente, que extrapola só o mero tratamento de água e o mero tratamento de esgoto? Como que o SAI vai ter esse valor excedente se ele se limitar a dar o IPCA e não considerar que ele precisa renovar a frota, que ele precisa perfurar poços, que ele precisa trocar o ponto de captação de água? As demandas do município mudaram.
A gente vive numa Lençóis Paulista de quase 100 mil habitantes, diferente de anteriormente, que a gente tinha 50 mil habitantes, 55. Então, hoje, Lençóis precisa de uma autarquia que ofereça à população condições de ter o melhor. E a gente tem redes subterrâneas de esgoto que fazem com que tenhamos problemas porque foram construídas para uma cidade menor. E hoje a gente precisa reconstruir essas redes. E isso tem custo. De onde vem esse dinheiro? O SAI não recebe dinheiro da prefeitura. O SAI sobrevive das contas de água. Então, para que o SAI continue, para que a autarquia continue prestando o melhor serviço para a população, R$ 3 para cada conta de água acaba sendo algo que, para a pessoa, faz uma leve diferença, sim. R$ 3 é dinheiro. Porém, para o SAI, esse montante acaba representando a melhoria dos serviços prestados. Em breve, a gente está entregando para a população um aplicativo. Ela não precisa mais ir até o SAI para poder pedir uma segunda via, não precisa fazer um parcelamento e ir até a autarquia para poder assinar documentos e tudo mais. A gente vai oferecer isso na palma da mão para a pessoa. Então, a gente está aprimorando os serviços para a população e oferecendo a melhor qualidade possível para, como a gente sempre diz lá, para dar fluidez no dia a dia, né? É um termo que a gente faz uma analogia com a própria água, porque é isso que a gente entrega. A gente tenta fazer que a vida da pessoa seja facilitada. Eu me lembro que no final do ano, durante a campanha, se falava em uma dívida do SAI. O SAI tem dívida? Dívidas não, isso eu posso afirmar. O que o SAI tem é um orçamento que se limita às despesas do SAI. Existe também dinheiro em caixa, porém, existem compromissos que o SAI precisa honrar ao longo dos próximos meses e anos. Então, quando a gente fala de novo ponto de captação de água, a gente está falando de milhões. Novo poço a ser perfurado no núcleo, a gente está falando de milhões. Quando a gente fala do novo poço da SECAP, o novo reservatório da SECAP, estamos falando sempre de milhões. Então, o que o SAI tem é compromissos a honrar futuramente e demandas a cumprir futuramente. Porém, hoje, se disser que o SAI possui dívidas ou algum rombo relacionado a dinheiro, isso não procede. Em relação a projetos, os prioritários para esse segundo semestre, para o início do ano que vem, Railson? Bom, eu acabei citando aqui involuntariamente já a maior parte deles, né? Mas basicamente os projetos para o final do ano e começo do ano que vem, eles dizem respeito muito a dar facilidade para a vida do cidadão. Então a gente está falando do aplicativo do SAI, um novo sistema para poder controlar todo o funcionamento interno da autarquia, para que a gente possa de fato ter um controle sobre a quantidade de água que a gente perde. Hoje, o SAI, ele tem uma perda de água, e a gente está falando de água tratada, água potável, que é muito grande. E isso, para uma autarquia do porte do SAI, que o SAI está adquirindo, porque, como eu disse, a cidade está crescendo, acaba sendo um problema grande, porque precisa ter controle. A água tratada, a água potável, ela é o nosso produto. Ela não é simplesmente a água que a gente pega da natureza em estado bruto e oferece para o consumidor. Não, existe um custo para tratamento. Quando você perde água, quando alguém vai numa praça, danifica um ponto de hidratação e aquele ponto de hidratação fica vazando água a noite toda, a gente está perdendo dinheiro público. Porque precisou comprar produto químico para tratamento, precisou ter uma rede estruturada para levar água até ali, a gente tem funcionários para depois fazer aquela manutenção, tudo isso é dinheiro público. Então, a nossa gestão ela visa dar controle a todos esses gastos, despesas e também as perdas que a gente tem dentro da municipalidade. Por isso, os pontos de hidratação mais depredados, por exemplo, eles estão sendo desabilitados. Porque se um ponto de hidratação existe numa praça e a cada 2 meses ele fica um mês sem funcionar, porque alguém foi lá e depredou, qual a finalidade daquele ponto existir se ele não serve à população? Então a gente precisa ter responsabilidade porque é dinheiro público. E essa água, além de tudo, não é paga. A prefeitura tem isenção de água. Então essa água não é paga. A gente perde litros de água, né? E a gente afere isso em metros cúbicos, né? Mas a gente perde litros de água com frequência e esses litros de água não tem um pagamento para o SAI e o SAI gastou. Como se resolve a redução dessas perdas? Bom, a gente criou um departamento de perdas dentro do SAI
e esse departamento faz um levantamento dos pontos em que mais essas perdas acontecem. Temos um TAC com o Ministério Público, em que o SAI se compromete a adequar esses pontos de hidratação de tal forma que os pontos mais vandalizados, por exemplo, eles vão deixar de existir. Estão deixando gradualmente de existir. Locais que contam com mais de um ponto de hidratação vão ter essa redução também, porque são pontos vandalizados, em boa parte das vezes. E, além disso, a gente está instalando os macromedidores, a gente está instalando mecanismos para controlar a nossa vazão de água, que muitas vezes acabava ficando sem esse monitoramento, esse controle no período que deveria estar. Então, a gente tem investido tanto em sistema quanto em maquinário mesmo, né, no operacional, né, no bruto, no concreto, para que a gente possa ter um controle do que é perdido em relação à nossa água potável, à nossa água tratada. Essa é uma das metas nossas para os próximos meses aí e quiçá anos, mas ao longo desse ano aqui a gente tem alguns outros problemas para resolver. Um deles é a questão do ponto de captação, que a gente precisa ajustar o melhor local, porque esse estudo não foi feito lá em 2013, quando foi escolhido o local, e era extremamente necessário. E agora a gente faz esse estudo, como quem com responsabilidade lida com o dinheiro do consumidor, né, do cidadão, e as pessoas às vezes não entendem a necessidade de um estudo prévio para poder fazer algo tão importante, uma obra tão vultuosa, né, já que a área já foi desapropriada lá atrás. E a gente tem investido para entregar com responsabilidade essas coisas para o consumidor. Para esse ano, né, a gente tem os estudos, levantamentos, como a questão do custo do núcleo, como eu já mencionei aqui, o software, mas para o ano que vem a nossa intenção é concretizar essas coisas que a gente fez os levantamentos ao longo desse ano aqui. Nós estamos falando de água. A falta de chuvas tem provocado o quê? Porque há uma previsão que nesse mês de setembro não chove ainda. A princípio, essa não é uma preocupação atual da autarquia. Isso porque boa parte das pessoas não sabe. Eu vou trazer uma novidade aqui para a população. Sabe essas fontes que você encontra na cidade, onde a gente vai coletar água para levar para casa? Toda a água que sai dessas fontes, ela é a mesma água que sai da torneira de casa. Exatamente a mesma. Vem do mesmo reservatório, tem a mesma origem. Então, as fontes de água e a água que sai da torneira da nossa casa é a mesma água. Qual é essa água? Essa água, em partes, é uma água do Rio Lençóis, que sai do nosso ponto de captação, que é no SAI, é tratada e distribuída pela cidade. Então, a gente gira em torno de 50% da água distribuída, considerando essa água coletada no Rio Lençóis. Os outros 50%, e quando eu falo 50% e 50%, não é 50% da cidade e os outros 50%. Estou falando de 50% do reservatório que te fornece a água. Então, a água que sai da sua torneira, ela é 50% do Rio Lençóis e 50% dos poços perfurados pelo SAI. Essa água ela se mescla na nossa rede porque a nossa rede é toda interligada. Então, ao mesmo tempo em que um poço ele está retirando a água profunda, essa água chega até o reservatório, se junta com a água que veio da estação de tratamento de água do SAI e torna-se tudo uma coisa só. E aí essa água é a que chega na nossa casa e a água que vai para as fontes. Portanto, considerando que 50% das nossas águas são de poços, esse percentual pode subir conforme a água do rio nos representa um percentual menor de oferta de água. Então o site tem esse controle, nós temos essa responsabilidade com o consumidor, então a gente não tem isso no nosso radar como uma preocupação atualmente. Pode ser que venha a ser uma preocupação? Pode acontecer. Uma estiagem muito longa, que represente uma queda muito grande nos níveis do Rio Lençóis, pode gerar uma preocupação. Nesse momento ainda não é. Então a gente trabalha para que tudo continue, né, da melhor forma possível e por isso a gente tem essa tranquilidade hoje, porque a gente tem um controle, inclusive por meio de telemetria, dessa água que chega até os reservatórios dos bairros. Obrigado pela sua participação, falando aos seguidores do Guia LP, e com certeza o senhor vai voltar ainda quando essas novas obras, né, forem concluídas, principalmente essa questão do SAI sem papel, né? Sim, eu quero voltar para poder trazer para a população essa questão do aplicativo, que vai dar muita facilidade. Quando uma pessoa precisa ir para o SAI,
precisa caçar vaga de estacionamento, precisa perder tempo da vida, parar o cotidiano. A gente sabe que tem muito trabalho em casa para ser feito, tem o trabalho que a gente precisa ganhar o nosso pão, e parar tudo isso para ir até o SAI, para fazer um parcelamento, comunicar um problema, um vazamento, acaba sendo difícil para o dia a dia do cidadão. Então a gente quer oferecer essa comodidade para as pessoas. Então eu quero voltar aqui para poder explicar como é que baixa esse aplicativo, como que acessa, né, para dar essa informação para a população e para atualizar as pessoas sobre o nosso trabalho que é feito lá. Porque às vezes a gente corre o risco de ser induzido em desinformações do tipo, ó, subiu 9%. Mas quanto isso representa na conta de água? Poxa, R$ 3. E aí, esses R$ 3 representa a nossa vacina, a nossa precaução para que futuramente essa conta não triplique se outra instituição vier a fornecer esse serviço dentro da cidade. E a gente precisa tratar com muita responsabilidade e muito carinho o SAI. Porque eu acho que o Lençóis tem o SAI em alta estima, porque sempre fez um bom serviço e a gente espera que continue fazendo cada vez melhor. Ah, sério, da Sabesp? Olha, Carlinhos, boa pergunta, Né? porque é uma conversa que a gente está falando a nível de governo do Estado. E aí, dentro da questão de governo do Estado, a gente tem a nova legislação relacionada ao saneamento, que faz a divisão dos municípios por regiões. Muitos estados fizeram essa divisão por bacia hidrográfica. O estado de São Paulo não fez assim. Ele fez de uma forma em que cada micro-região ou cada região tenha uma Sabesp ali que possa, de alguma forma, expandir. Então, é uma coisa muito detalhada, que a gente pode discutir, mesmo porque é a minha visão quanto a essa situação, mas o desenho da divisão do Estado de São Paulo nos possibilita ter uma conclusão de que há possibilidade da expansão da Sabesp, mesmo porque hoje é uma empresa privada com ações na Bolsa de Valores e que, conforme você divide o Estado de uma forma que beneficia a Sabesp, a ação sobe. Então a gente precisa olhar com muito cuidado isso e cuidar com muito carinho do SAI, porque nós, lençoenses, sabemos a importância dessa autarquia. Então eu tenho a honra hoje de estar diretor-presidente do SAI. E assim pretendo zelar com muita responsabilidade para que o melhor serviço seja prestado e para que a gente não perca esse patrimônio de Lençóis Paulista. Obrigado pela participação. Eu que agradeço.